Vamos falar um pouquinho sobre é, coisas que levamos em consideração no manejo de bacias hidrográficas em ambientes rurais e urbanos. Primeiro, a gente vai ver dois conceitos. Um conceito de floresta, que é usado mais academicamente, relacionado à existência de árvores de grande porte, né? Então, academicamente, ele é mais utilizado que mata. E vegetação considera também arbustos e gramíneas, né? Lembrando que o ciclo hidrológico inclui etapas como precipitação, é, evaporação por evapotranspiração ou simples evaporação, infiltração e escoamento, né? Esse escoamento pode ser feito por meio de rios, pode ser na lixiviação, enfim. Levando em consideração que a infiltração é o que permite a manutenção do lençol freático ou dos aquíferos, né, da água que está dentro do subsolo, e que a precipitação ela é responsável para haver essa infiltração, e que para haver a precipitação a gente precisa que a água evapore, seja por evaporação simples, por evapotranspiração. A água que não é interceptada, levando em consideração que árvores podem interceptar a água da precipitação, a água que não é interceptada, a água que não infiltra no solo, ela tende a escoar. Então, quanto menor a infiltração, quanto menor a, como posso dizer, quanto menor a interceptação, maior vai ser a taxa de escoamento dessa água. Em áreas onde há urbanização, é possível ver isso aí, mas a gente vai falar disso mais adiante. Então, conhecer o balanço hídrico climatológico é importante porque esse balanço hídrico ele é utilizado para comparar climas de diferentes regiões, é usado para caracterizar períodos úmidos e secos, ou seja, períodos em que há maior volume de chuva e períodos que há menor volume de chuva. É usado para contribuir no planejamento agrícola e é usado na gestão ambiental. Há uma diferença dentro do ciclo hidrológico, há uma diferença entre os ambientes rural e urbano. No ambiente rural, há extensas áreas de cultivos ou de pastagens. No ambiente urbano, há pavimentações e há construções de prédios e casas. Essas diferenças trazem alterações nos ciclos hidrológicos nesses ambientes rural e urbano. No ambiente rural, há uma diminuição da taxa de intercepção, visto que florestas foram tiradas e a vegetação que existe no ambiente rural geralmente é de cultivo, de plantas, né, de agricultura ou mesmo do pasto. A taxa de infiltração também diminui, mas diminui menos do que no ambiente urbano, e a taxa de evaporação também vai diminuir. Há um aumento da taxa de escoamento, só que essa taxa de escoamento ainda é menor do que no ambiente urbano, porque essa diminuição da taxa de intercepção e de infiltração e evaporação é menor do que no ambiente urbano. E por que que o aumento da taxa de escoamento ainda assim não chega a ser tão grande quanto do ambiente urbano? Porque no ambiente urbano as ruas tendem a receber calçamento ou pavimentação. Isso faz com que isso faz com que haja uma diminuição drástica nas taxas de intercepção, infiltração e evaporação. E há um aumento também drástico, há um aumento grande na taxa de escoamento. Então, a gente com isso tem alguns problemas nas bacias hidrográficas que devem ser levados em consideração durante seu manejo, tanto nos ambientes rural como urbano. A lixiviação, ela normalmente acontece no ambiente rural, onde a água que está sendo escoada, já que há um aumento da taxa de escoamento, ela vai levar o excesso de fertilizante,
agrotóxico, excesso de defensivos agrícolas, e leva também excremento dos animais de criação da pecuária. Além disso, há uma leva de material de solo, né? Há uma leva, junto com esse escoamento, é levado também um sedimento, principalmente em regiões onde os cursos do rio já perdeu a floresta ou a vegetação original, a vegetação ciliar. Então, há um assoreamento, sem contar que em ambiente rural é mais difícil você ter saneamento básico, pelo menos aqui. Então, há uma contaminação dos corpos hídricos por despejo dos dejetos e também por fezes de animais. No ambiente urbano, com um grande aumento da taxa de escoamento, há problemas de enchentes, se não houver um bom planejamento urbano, contaminação dos corpos hídricos por despejos de dejetos na ausência de saneamento básico e a diminuição do lençol freático, que é considerável devido à diminuição da taxa de infiltração, que é drástica devido à presença de pavimentos. Então, está aparecendo na tela agora um gráfico, onde no eixo X tem o tempo em minutos e no eixo Y tem vazão em metros por segundo. Na área urbanizada, a vazão ela tende a ser alta diante de uma chuva, porque a taxa de escoamento é maior. Uma área não urbanizada, a taxa de escoamento ela é menor, então a vazão tende a ser menor após uma chuva. No entanto, após cessar essa chuva, a vazão na região não urbanizada ela se mantém maior do que na área urbanizada. Quando cessa a chuva, a vazão de um corpo hídrico ela diminui drasticamente. A grande taxa de escoamento é só no período de chuva. Para isso, autores indicam que há formas de você lidar com isso, protegendo os corpos hídricos, mantendo zonas de vegetação ciliar, conhecidas também como zonas ripárias, tá? Ou mata ciliar, também conhecido como mata ciliar. Então, essas zonas de vegetação ciliar, elas existem para filtragem do que é recebido em poluentes ou matéria orgânica, excesso de matéria orgânica, para não ir para o curso de água, para o corpo hídrico. Além do que, há também uma necessidade de segurar o sedimento para que esse sedimento não entre no curso d'água, não entre no corpo hídrico, para evitar o assoreamento. Então, autores eles indicam diferentes formas de você trabalhar com essas zonas da vegetação ciliar ou mata ripária, tá? Então, esse manejo ele é feito de acordo com o autor, e esse hoje é escolhido de acordo com a região. Então, em regiões que existem inundação, deveriam ser respeitados dentro da mata ciliar uma planície de inundação fora dessa planície de inundação, mais um outro pedaço de mata ciliar para que haja essa filtragem de excesso de fertilizante ou de despejos, sedimentos, defensivos agrícolas para não ir parar no corpo hídrico, tá? Então, cada autor que estudou isso traz um modelo diferente conforme a região que foi estudada, tá? Seja uma região que normalmente inunda com maior facilidade ou uma região que inunde com uma menor facilidade ou que haja diferentes tipos de atividades humanas, né? Um dos autores fala em metragem para uma estabilidade em relação às enchentes naturais dos corpos hídricos nos períodos chuvosos, habitats para peixe, porque é justamente essa vegetação ciliar ela é usada por peixes para reprodução,
tá? E para aquisição de alimento, determinadas espécies de peixes usam a vegetação ciliar para alimentação e para reprodução. Além de que existe uma outra faixa de mata ciliar que é importante para controlar o sedimento e evitar o assoreamento e, como eu havia falado antes, a mata ciliar é importante para controlar enchentes nos períodos de cheia do rio, onde há maior quantidade, maior volume de chuva. Então, essas são coisas que a gente deve levar em consideração quando vai fazer o manejo de uma bacia hidrográfica, seja em ambiente rural ou em ambiente urbano. Tem que se levar em consideração as características diferentes desses ambientes para haver a tomada de decisão. E existem trabalhos que provam que mesmo em ambiente urbano, a mata ciliar ou a vegetação ciliar ou mata ripária, ela é importante para a manutenção da qualidade da água nos corpos hídricos, mesmo que inserida no ambiente urbano. Para manter a qualidade da água no corpo hídrico, é necessário sim manter a mata ripária. Então, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo.